Olá, eu sou o professor Severino Josimar de Oliveira e nesta videoaula trabalharemos com a disciplina de língua portuguesa. O gênero textual abordado hoje é crônica, e por falar em crônica, nós nos remetemos diretamente a um escritor porto-alegrense, Moacir Scliar. Scliar é descendente de judeu, nasceu e se criou em Porto Alegre. Estudou, tornou-se médico praticante e também escritor. Moacir escreveu várias obras, dentre elas esta crônica da qual falaremos. O título desta obra é Cobrança. Vamos ler um trecho da obra para posteriormente falarmos deste assunto. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Carregava um cartaz cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente e eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar. Você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise. Já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar, e é o que estou fazendo. Ok, no decorrer desta obra, é, os personagens dialogam constantemente, até porque a crônica é um texto curto, no qual aborda-se assuntos do cotidiano, questões corriqueiras do dia a dia. No caso dos personagens desta obra, eles são marido e mulher, ou seja, são casados. E nós podemos entender que porque o esposo, que é Aristides, o nome do esposo, vai cobrar a sua esposa na porta da casa onde ambos moram? Daí, pessoal, é o seguinte: envolve a questão ética, a questão moral, envolve a questão da honestidade. Cada um tem uma interpretação, desde que essas interpretações não fujam do contexto principal. Se fôssemos ler esta crônica na íntegra, nós veríamos que há um diálogo bem mais aprofundado entre o casal. É uma coisa de se pensar na sociedade atual. Aliás, esta crônica é atualizadíssima, está atualizadíssima, como muitas e muitas crônicas, ou, por que não dizer, quase todas as crônicas. Diante de tudo, havia uma preocupação da esposa, que estava sendo cobrada, para com o seu esposo. Isso é quando começa a chover.
ela chama o seu esposo para dentro de casa e ele diz que não pode entrar, que ele está cumprindo o seu papel de cobrador. A esposa oferta um guarda-chuva ao cobrador, ele recusa-se, dizendo que a função dele é segurar o cartaz. E a obra discorre ali naqueles dizeres. Então eu convido vocês a fazermos uma análise contextual sobre esta obra. Qual é o grau de intimidade mesmo dos personagens? Respondam aí nos seus cadernos. Esta obra é escrita, dialogada no discurso direto ou no discurso indireto. Eu quero deixar claro para vocês que, quando a fala é própria dos personagens, há um discurso direto. Quando a fala é reproduzida por outros personagens ou por terceiros, é o discurso indireto. Então respondam à pergunta. Terceira pergunta. Esta obra é narrada em primeira, segunda ou terceira pessoa? O narrador desta obra é um narrador personagem? É um narrador observador? Ou é um narrador onisciente? Deixando claro que o narrador personagem é quando ele se inclui na narrativa, ou a narrativa é prescrita na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Quando a narrativa é feita na terceira pessoa, aí já é um narrador observador. Ele está fora da história, observando a história, mas ele não participa da história. Ele apenas conta os fatos. Já o narrador onisciente é aquele narrador tipo o criador, que sabe tudo, inclusive os pensamentos dos personagens e os sentimentos dos personagens. Compreendem? Então, eu quero que acertem nessas respostas. Até porque o tema crônica ou gênero crônica, ele é estudado para os nossos alunos desde o quinto ano do ensino fundamental 1, ok? Portanto, creio que vocês acertarão. Mais uma pergunta. Nesse fragmento de texto que nós lemos, quais são as informações explícitas nesta obra? E quais são as informações implícitas nesta obra? Deixando claro que as informações explícitas são aquelas que estão claras, visíveis aos olhos do leitor logo na primeira leitura. Já as informações implícitas são aquelas que estão meio escondidas, nas quais tem-se que fazer um esforço cognitivo
para descobri-las. Então, meus queridos, respondo às perguntas que logo logo nós veremos se acertaram essas alternativas. Ok? Espero que nos encontremos em breve em sala de aula